É estranho que na vida de quem está no caminho errado, né, algumas pessoas não se importam com o seu destino. E por que que elas não se importam? Será que elas não pensam que elas não sabem para onde vão se morrerem? É como se você fosse pegar um ônibus e perguntasse para o motorista qual era o destino daquele ônibus e o motorista dissesse: Entra aí, eu não sei para onde vai. Você pegaria um ônibus desse sem saber o destino, sendo que você quer ir para um lugar e, e aquele destino ali está confuso, está mal orientado? Você iria por aquele caminho, mas as pessoas vão, né? E tem gente na vida do crime que ainda tem essa sensibilidade para raciocinar, né, sobre essa situação, sobre qual será o seu destino. É como se elas não compreendessem que a história já está dizendo para ela que o caminho é errado, né? E elas não soubessem, e elas soubessem do seu destino, talvez não soubessem como sair daquela circunstância, né? Existem N situações, pessoas que não sabem como sair de uma enrascada que se enfiou. A pessoa não sabe. Eu digo até que às vezes a prisão pode ser um livramento, né? Porque a prisão ela te afasta, você sai um pouco daquela cena, né? Daquela vida que você estava vivendo, fica um pouco esquecido e dali você consegue dar um outro destino à sua vida. Então a prisão ela pode ser um livramento. Te afasta de certas situações e te dá uma nova jornada, uma nova trajetória. E tem gente que está com a vontade totalmente de viver aquela vida sem pensar nas consequências. Por que que elas não pensam na consequência? Que tipo de dureza é essa? É. Eu acredito que seja uma dureza espiritual. Algo que está prendendo aquela pessoa, aprisionando a mente daquela pessoa de forma que ela não consegue raciocinar nas consequências que ela pode passar, né? Ela é totalmente cega quanto ao que pode lhe acontecer. Então, na questão do julgamento de Deus, todas essas coisas elas estarão em jogo, porque Deus ele consegue ver o que laço espiritual está sobre uma vida. Então, eu não posso dizer se aquela pessoa foi para o inferno porque ela fez isso ou aquilo, porque eu não sei que tipo de prisão espiritual que aquela pessoa está vivendo, que tipo de consciência sobre aquela situação ela tem. E às vezes a pessoa é inteligente, tá? Mas ela tem essa prisão espiritual e ela não consegue dar um outro destino à vida dela. Já outras pessoas ainda têm uma sensibilidade quanto aquilo que ela está vendo. Em todo momento ela tem medo de morrer daquela maneira que ela está. E outras não têm medo nenhum. Por que umas têm medo e outras não têm? Porque parece que são cadeias espirituais. Parece que tem algo sobrenatural sobre aquela vida, dominando aqueles pensamentos, dominando, e a pessoa não se dá conta daquilo, né? Porque ela não entende isso, essa prisão espiritual, ela não entende, está governando a vida dela, como é que ela vai compreender algo que governa? É como uma doença, né? Uma doença psicológica, vamos supor uma doença da mente, um Alzheimer, uma doença que te controla, né? Que te domina de forma que você não sabe, você não tem condições de vencer aquilo. Então Deus conhece essas cadeias. Uma outra questão que eu gostaria de falar, que também que é aplicado em questões bíblicas, é que a gente faz, às vezes, tanto uso tentamos usar a fé de uma maneira tão errada que quando é para a gente usar de forma correta, a gente não consegue. Por exemplo, você é um cara que está desempregado. Só que você é um cara que acorda cedo, ou você é um cara que luta, um cara que faz bico, um cara
que tem saúde ainda, mas às vezes a sua idade, né? Às vezes a dificuldade no mercado de trabalho e demais coisas acabam te causando frustração. Poxa, mas por que eu não consigo? É exatamente no momento em que uma pessoa poderia usar a fé que ela se esquece da maior arma que Jesus deixou para as pessoas, que é a fé. Em todos os momentos, Jesus está falando de fé. E essas circunstâncias podem ser exatamente para você usar a fé e você não está entendendo, achando que Deus é ruim. Olha uma palavra que Jesus falou. Não ande ansioso pelo que haver de comer ou vestir. Veja as aves do céu, que elas não colhem, elas não plantam, e Deus as tem alimentado. Não vale mais vocês do que as aves? Eu não vejo uma palavra mais poderosa que essa. Ali Jesus está nos alertando a pegar uma confiança em Deus, do cuidado de Deus, né? Tanto que diz: lançai sobre mim todas as suas ansiedades, que eu tenho cuidado de vós. Em todos os momentos a Bíblia está clamando para que você utilize a fé. Da maneira certa, dá certo. É como se você tivesse um carro e você tivesse várias chaves, mas apenas uma chave, que é a chave verdadeira, ligasse aquele veículo. As demais chaves não combinam. Então a fé é essa combinação entre algo que realmente se pode usar como fé. Né? Eu não posso falar igual o Kenneth Hagin diz no livro. Se eu disser que tenho 50 milhões na conta, vai ter. Eu sei que Jesus, se fizesse isso, poderia acontecer, porque ele fez uma moeda aparecer dentro de um peixe. Ele fez o Pedro pescar exatamente um peixe, talvez que tinha engolido uma moeda. Não sei a ordem do mistério aí, mas ele pode ter feito a moeda surgir ali, um sobrenatural. Ele pode. Como também pode aquele peixe ter, por uma eventual ocasião, ter engolido uma moeda, está exatamente, eu acho que meio irracional pensar assim. Eu prefiro crer que Jesus fez aquela moeda aparecer ali, e como era um mistério, né? E tinha que abrir o peixe para encontrar ela lá. Quando Pedro vai, pesca pela fé e paga. Vai lá pegar o peixe e pela fé ele foi e lá estava a moeda, como Jesus disse. Então, é exatamente esse ponto que às vezes a gente deixa a desejar. Não que Deus esteja de propósito te testando, não. É que em todos os momentos da vida nós temos que raciocinar sobre Bíblia, né? E sobre a diferença que tem uma pessoa que tem esse conhecimento e realmente medita nesse conhecimento, com aquela pessoa que nem tem esse conhecimento, ou seja, não foi ainda dado o direito dela acreditar, ela não foi iluminada acerca dessa mensagem, ela não faz ideia de como utilizar isso, ou até já ouviu, mas ela não tem esses fundamentos, né, firmes no coração dela, porque ela não foi liberta ainda. Então, no momento que você compreende o que Jesus está dizendo, que é a palavra do Filho único de Deus, por que ele estaria dizendo isso? Veja as aves do céu, elas não plantam, não semeiam. Quer dizer, eu estou desempregado, estou correndo atrás, mas eu preciso lançar a minha ansiedade sobre o Senhor. Isso é fé. E a fé é a que move o sobrenatural. Eu preciso. Cara, chega a ser tão simples, é tão ridículo pensar que é tão simples, é tão fácil, mas a gente não faz. Porque o coração tem que realmente querer acreditar e é, aceitar os desafios que virão contra a perseguição contra esse crer, né? Que é mostrado na questão de Pedro caminhando sobre as águas, né? Vivendo um sobrenatural, na questão do crer e ser perseverante no crer. Ou seja, vão haver situações em que vão tentar fazer você desacreditar. Mas se você conseguir descansar em Deus, né? Porque se você raciocinar, cara, no Brasil os problemas são muito simples em relação a países, a continentes como a África do Sul, locais ali, né? Vários.
territórios que estão realmente sem condições de sobrevivência, tá? Então, no Brasil, o brasileiro, cara, ele não tem motivo para não acreditar. Porque hoje em dia tá aí, ó, R$ 1 o quilo do ferro no ferro velho. Tem gente roubando até a ferradura do cavalo, mas a pessoa sobrevive. Então, se você tem condições de sobreviver, você tem condições de crer. Você não tem tantos desafios assim como você imagina. É porque nós estamos acostumados a viver uma vida e nós não estamos acostumados a viver outra vida mais inferior. Você está acostumado a ganhar 5.000, mas você não está acostumado a viver com R$ 1.000. Você vai ter que reaprender a viver. Tudo aquilo que você gostava de comprar, hoje em dia você não vai conseguir comprar. Por quê? Porque você ganhava X, agora você está ganhando Y. Mas você consegue ser feliz na medida do que está dentro do seu alcance, sim. Agora, o pior é quando o cara não ganha nada. O cara que está desempregado. Ele não tem perspectiva de vida. Eu digo até que a desgraça ela é conveniente aos governantes. Porque com a desgraça, não gosto muito dessa palavra, com a dificuldade da população, fica mais fácil tirar direitos trabalhistas consolidados, leis consolidadas, né? Porque você tem várias desculpas. Todo discurso, você pode perceber, isso é batido sempre na mesma tecla, que todo discurso de ódio surge exatamente, todo o coração que abriga o ódio surge exatamente nos momentos mais difíceis da humanidade. Sempre tem alguém que vai ter um escape, mas esse escape não é de Deus, tá? Esse escape é um escape do ódio, do ressentimento, daquilo que está no coração do homem, que fala com uma voz da razão. Por quê? Porque é a razão que o homem está vivendo naquele momento. Então, o discurso de ódio ele cai como uma luva no momento em que você está odiando, como você naquele momento que você está com os mesmos pensamentos. Ou seja, tem gente que já abriga isso sempre, né? Desde sempre. E tem gente que passa a abrigar devido à dificuldade. Então é um misto de muita gente que não sabe lidar com a vida, né? Naquelas circunstâncias, e isso é normal, porque o ser humano está vendo o filho com fome, está vendo a esposa com fome, com doença. Então é normal que a pessoa esteja incapacitada para raciocinar de forma natural, né? Inclusive, eu até acho que pessoas que trabalham no hospital têm que compreender muito bem isso, né? Que o seu momento de trabalho, você está bem aqui, você está sentado, você está acostumado com sua rotina de trabalho, você vai para o seu trabalho, vai para sua casa, a sua vida é aquela rotina ali, você está dentro do seu padrão. Mas aquela pessoa que está chegando no hospital, ela está fora do padrão dela. Ela está despadronizada. Ela está fora. Então você não tem como discutir com uma pessoa que está naquela situação. Porque aquela pessoa ela não está vivendo a realidade, a naturalidade da vida dela. Ela não está vivendo a normalidade da vida dela. Tá? Então as atitudes delas vão sair totalmente retorcidas, totalmente diferentes e desequilibradas da forma que ela, às vezes, mostrando uma forma que ela não é, né? Mostrando uma forma que ela talvez não seja tudo aquilo que está sendo mostrado. Pode ser até um pouco, mas não tudo aquilo. E tem gente que nem aquilo. Nunca, aquilo é totalmente o avesso do que é aquela pessoa, porque ela está passando por um sofrimento. É a mãe doente, aí o médico vem e fala uma palavra que o médico acostumado com tudo quanto é gente morta, ele vai às vezes fala uma coisa sem pensar ou já fala uma coisa muito realista, né? Que cai muito mal naquele momento e causa toda essa confusão. Então, gente, voltando à questão, eu determino, eu posso determinar hoje como é que vai ser a minha vida em relação à fé. Jesus sempre mostrou caminhos de fé, sempre quis deixar bem claro, ó, porque a fé é algo que você pode carregar para todas as épocas, para todos os lugares, e ela é imutável. Essa palavra, como todas as palavras bíblicas ali, tirando preceitos,
ela é imutável. Ela pode ser utilizada em qualquer época. Ela é uma palavra, eu posso dizer, uma linguagem sobrenatural, porque ela atravessa gerações e ela vai até o Apocalipse e acaba, porque depois tudo acaba em amor. Mas ela, no que diz respeito à Terra, ela é plena. Ela pode ser usada em qualquer circunstância, em qualquer país, porque a fé muda o sobrenatural. Agora, a circunstância de uma pessoa que está no continente africano, o desafio dela é muito maior. Por isso que eu falo que o brasileiro não tem desculpa. Agora, isso tinha que começar nos países onde as pessoas têm condições. Essa fé, ela é engraçado que ela tinha que ser reivindicada já a partir daqui, para que fosse exemplo de força para aqueles locais que de mais dificuldade. Fosse um exemplo. Ó, no Brasil as pessoas são de fé mesmo. Porque nós vemos muita forçação de barra nas igrejas do século XXI com milagres mentirosos. Tem milagres verdadeiros? Tem. Mas tem milagres, são poucos, tá? Tem milagres mentirosos. Tem forçação de barra. Tem gente que achou que foi curada, às vezes não foi. Tem gente sendo paga para, sabe? Cara, quando uma pessoa ela decide vender o evangelho, vender a Cristo, ela já sabe que está perdida. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Quando Jesus diz assim, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome não pregamos, em teu nome não fizemos isso ou aquilo, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, para o fogo eterno que eu nunca vos conheci. Vós que praticais iniquidade. Me parece que essas pessoas, elas nunca foram cristãs. Elas simplesmente utilizaram o evangelho do modo que elas quiseram utilizar para o benefício delas, tá? Porque quando fala da parábola das 100 ovelhas, que uma se perde, se uma se perder, Jesus deixa 99 em segurança e vai em busca daquela que se perdeu, está falando de pessoas que fazem parte, que são ovelhas de Cristo, que por alguma eventualidade se perderam. Mas eu não creio que um cristão, eu não creio, pode até existir, porque Balaão era um profeta avarento, mas eu não creio, eu acho na minoria. Eu creio que a minoria, né? Eu creio que a maioria não conseguiria vender o evangelho. Ela pode ter todo tipo de pecado, se embaraçar por um rabo de saia, ela pode ter todo tipo, mas vender o evangelho, fazer comércio, né? Aí você começa a pensar, cara, tem uma consequência muito grande porque eu estou vendendo a Deus, estou vendendo Jesus, eu estou pregando um falso evangelho, eu estou pregando o evangelho. Então acho que o cara que faz isso, ele deve estar muito perdido, né? É totalmente entregue, porque como que um cara desse volta à sanidade? Eu fico me perguntando como é que um cara que vende o evangelho consegue voltar a pregar um evangelho verdadeiro. Eu acho que é um caminho meio esquisito, né? Mas infelizmente, principalmente no Brasil, muitos seguiram porque viram igrejas prosperarem. Parece até que Deus permitiu que fosse isso um desafio para as outras igrejas não se submeter, se sujeitarem aos mesmos requisitos que essas igrejas usaram, e muitas não aproveitaram essa mesmo caminho e foram juntos, porque queriam crescer materialmente, queriam crescer. Muitos líderes que só estão na igreja mesmo porque viram aquilo como um comércio. Eu conheço muitos, só viram como comércio, porque foi dali que ele conseguiu o carrinho dele, a casinha dele. Ele na igreja ele é tido como alguém importante, né? Mas a vida espiritual desses caras está totalmente caída. A vida espiritual desses caras está totalmente em pecado. Você não sabe o que esses caras fazem com os bens que eles conseguiram de forma ilícita. Por quê? Porque quando eles abraçaram o Deus do dinheiro, né, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração, eles não receberam o nutriente da videira, eles não receberam a proteção do Espírito Santo, eles não receberam nada de Cristo.
Simplesmente estão por conta própria. Então a carnalidade ali e Paulo diz isso, os que amam a riqueza caem em tentação encilada em muitas coisas loucas e nocivas, 1 Timóteo 6,9, que submerge o homem na ruína e na perdição. Muitos se desviaram da fé, né? Então você vê que realmente existe pessoas nesse sentido de abandonar a fé por um desejo de ser rico pela fé. Porque essa mensagem está sendo dita a Timóteo, que era um pastor, e Paulo aconselha, foge disso. Porque está todo mundo indo nesse caminho. Você foge. Segue a misericórdia, segue o amor, a mansidão, segue coisas de, o que é de se esperar de um pastor, né? de um líder. Segue as coisas naturais. A pessoa ela não tem argumento para poder confrontar com um cara que anda em amor, um cara que anda que não se preocupa com essas coisas materiais. Você não tem argumento para confrontar isso, porque contra o amor não existe lei, contra as coisas certas não há lei. O que nós vemos são quando a gente confronta esse tipo de mensagem bíblica, a gente está fazendo o correto, nós estamos confrontando uma mentira que foi colocada no século XXI que manchou toda a igreja. Porque o ritmo da igreja brasileira, em sua maioria, os cristãos querem crescer, entrar para a política, né, os líderes, né, ou quando não, apoiar pessoas lá dentro por benefícios para a igreja, né, isso é nítido. Ou seja, eles e ainda acham que estão fazendo certo. Eles querem se aproveitar, eles querem entrar lá. Eles não importa quem eles vão ter que apoiar, né? Se pelo menos o apoio fosse de pessoas de direito, né? Mas não, eles apoiam as pessoas sujas, levam votos da igreja para essas pessoas, tá? Para beneficiar a igreja, estão fazendo um trabalho sujo. Estão sujando o nome da igreja. Era mais fácil pegar um cara desse aí, R.R. Soares, eles mesmos se candidatar e eles fazer alguma coisa lá. Só que não pode, porque ele é pastor, ele está numa luta diferente. Então como é que vai ser as coisas? Ah, mas eu preciso mover o sobrenatural. Você precisa ir. Você vê, eu observava muito bem as mensagens de Billy Graham. As mensagens de Billy Graham são inteligentes e simples. O Billy Graham chega numa empresa, se eu não me engano, uma empresa de materiais de computador, né? Não grafeno, não essas coisas que fazem processador. E ele começa a falar da empresa, né? Quanto a empresa gerou, louco e tal. E daqui a pouco ele começa a dizer, com toda essa tecnologia, o homem não consegue adorar a Deus. O homem se volta contra Deus e ele começa a desmiuçar aquilo de uma forma tão sobrenatural e simples que você vê que é um cara que né, ele sempre falava sempre uma frase, que o diabo tem sempre um barco preparado para quem quer navegar para distante de Deus. Tá tudo preparado, né? E usa a mensagem ali de Jonas. Então você vê que o cara tem uma certa pregação direta, comovente. O cara pregou em mais de 190 e poucos países, né? Com uma mensagem simples. E não tinha essa expedição de dinheiro. Não tinha esse apelo, tá? Pelo menos por parte do Billy Graham. Não sei da equipe, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a igreja é totalmente transformada. Uma coisa que me irrita. Se você vai pregar numa igreja, o cara quer escolher o tema. Ele já sabe o que o Espírito Santo vai dizer. O pastor, o pregador, o preditor que tem que escolher o tema. Senão você vai limitar o Espírito Santo. O pregador que tem que escolher o tema da mensagem. Você não sabe o que você vai pregar. Você não sabe o que Deus quer falar. Você não sabe qual é a mensagem de amanhã. Você não tem como premeditar isso. Aí o pastor quer dominar também aquilo, né? Outra o cara manda te dar uma ordem para você pregar tal dia, te dá a oportunidade. Chega naquele dia, vem um cara mais famoso, né? Mais bem quisto na igreja, ele tira a sua oportunidade e dá para o outro.
Isso é um absurdo. Eu me retiraria da igreja na hora. Isso para mim é inaceitável, inaceitável. Não, nem pedindo desculpa, nem pedindo por favor, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não há ninguém mais importante que o preletor que foi escolhido naquela noite ali para pregar. Há um respeito, há uma ordem, há uma decência no culto. Quando não se respeita isso é porque está muito bagunçado. Escolher tema. O pastor já escolhe o tema que você vai pregar. Você é o preletor, mas ele que escolhe o tema. Isso não existe. E culto é culto, né? Culto você pode falar, eu até tipo assim, o cara vai fazer uma reunião para empresários. O que é dito numa reunião de empresários? Tem que dizer coisas em relação ao compromisso dos empresários com seus funcionários, a honestidade, coisas nesse sentido, porque tirar a escória da prata, pagar os impostos para você, tipo assim, livrando os empresários dos laços que o mal poderia aprontar no caminho devido a uma porta, uma brecha, né, aberta. Mas não. Você vê que o intuito dos caras é manipular, né, comover e depois se beneficiar daqueles empresários. São ridículos. São pessoas ridículas que fazem isso. Aí você quer que um cara desse guie uma igreja. Como é que é uma igreja guiada por esses caras? Graças a Deus, tem muitos obreiros que ensinam aquilo que o pastor da igreja não ensina. Graças a Deus ainda existe temor em muitos obreiros dessas igrejas e que morrem consagrados a Deus, morrem com temor a Deus. Sabe? Porque parece que quando Deus não dá o conhecimento, ele dá capacidade para servi-lo, para amá-lo, para respeitá-lo. Embora o cara não tenha tanto conhecimento bíblico. É interessante, porque é Jesus conduzindo a igreja, com vários dons. Às vezes o cara não tem conhecimento quase nenhum da Bíblia, mas ele tem um temor muito maior. Não que o conhecimento na boca dele, no entendimento dele, seria algo extremo, porque se você junta conhecimento com santidade, é a mistura certa. É como aquela durepox que você junta as duas cores para dar aquela dureza. Então, só que às vezes o cara ele só tem o compromisso, mas ele não tem o entendimento. Então, o compromisso salva ele, mas às vezes não consegue salvar o outro. E aquele pregador que tem o conhecimento salva todo mundo e às vezes não consegue se salvar. É terrível, porque tem que ter os dois. Tem que ter as armaduras da fé. E tem que lutar para se ter sempre os dois. É. E sempre ter as armaduras da fé. Então, no Brasil, depois dessa pandemia, vamos ver o que vai acontecer. Que tipo de situação? Muitos países estão desenrolando muitas coisas estranhas. Podemos estar vivendo um apocalipse sem até ter noção disso, tá? Às vezes não vamos ter noção de como é, mas pode ser que não seja isso tudo. Mas o importante é como vai ser a igreja depois disso, né? Como serão os cristãos depois disso. Nós não conseguimos. Tem uma música que fala assim: a gente não consegue escolher presidente, inútil, a gente somos inútil. Inúteis, a gente somos inúteis. Realmente a gente não sabe escolher presidente, a gente não sabe escolher pastores de igreja. Eu acho que se a gente não sabe escolher pastores de igreja, porque tem gente aí que sustenta, e você está sustentando a obra do mal quando você sustenta esses caras, sustenta a falsa mensagem, né? Aquela mensagem interesseira que bota Deus contra a parede, que o servo de Deus tem que ter tudo, que se não tiver é falta de fé ou está em pecado. Tem gente que sustenta isso. Até quando a gente vai sustentar isso? Se a gente não escolhe um pastor para a igreja, mesmo tendo uma Bíblia debaixo do braço, e tudo relacionado ao compromisso de um presbítero, de um diácono, está ali, dentro daquilo ali, como que a gente vai escolher presidente? Fica um pouco difícil.